noite, tudo bem com você? Se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, é algo que o Senhor quer nos falar lá, amém? Versículo 31 fala assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes eles: sendo descendência de Abraão, nunca fomos servos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Então, o que está falando aqui, né? No início, Jesus está falando ali que quem permanecer na palavra dele, uma coisa é a gente escutar a palavra dele uma vez ou outra, é a gente ouvir, às vezes, um culto, a gente lê a Bíblia, às vezes. Outra coisa diferente é a gente permanecer na palavra dele. E ele fala isso, permanecer. Ele não fala apenas ouvir, ou apenas escutar uma vez ou outra, ou apenas ser ouvinte, mas ele fala permanecer, né? Se vós permaneceres em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então isso é o que Jesus fala de início, né? E ele fala mais embaixo: e vocês conhecerão a verdade vos libertará. Se houver uma permanência, né, vai haver o conhecimento da verdade, e isso vai gerar libertação. Ao conhecer a verdade, gera libertação dentro de nós. Isso é o que a gente está aprendendo aqui, amém? Mais à frente, eles perguntam como o Senhor fala que a gente vai ser livre se nunca fomos escravos de ninguém. Eles falam tipo isso, né? Nunca servimos ninguém, nunca fomos servos, então como é que você fala que a gente vai ser livre? Então Jesus fala: em verdade eu te digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então todo aquele que já cometeu ou comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então tem uma escravidão que nos persegue, que é essa escravidão do pecado. Não há a Bíblia fala, que seja justo. O único que não pecou foi Jesus, quando ele veio e se fez homem. O único homem que não pecou foi Jesus, como homem. Então não existe outro que não tenha pecado na vida, né? Então todos nós somos escravizados pelo pecado quando nós cometemos pecado. Mas como assim agora? O que eu vou fazer? Calma, que tem uma solução mais embaixo. Não é essa escravidão, ela não te persegue eternamente, né? Tem uma solução. Vamos ver qual é. Versículo 36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o X da questão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é se Jesus nos libertar que verdadeiramente vamos ser livres. Se Jesus nos libertar, não vai haver mais escravidão. O pecado não vai mais nos escravizar. Por quê? Porque se Jesus nos libertar, o poder dele vai fazer isso em nós. Não é algo que a gente faça, mas é o poder dele, o resultado do poder dele. Às vezes a gente pensa que a gente pode controlar, né? E isso acaba sendo contrário ao que Jesus fala. Porque ele fala que se o Filho vos libertar, a gente vai ser livre. Então, por isso, muitas vezes as pessoas são presas a vícios e não conseguem se libertar, porque não tem o Filho de Deus, que é Jesus. Quando alguém fuma e não consegue se libertar, não consegue deixar aquilo. Quando alguém bebe e incontrolavelmente, isso é exemplo da escravidão do pecado. Mas isso também ocorre de uma forma que a gente não enxerga, né? Porque a Bíblia fala realmente que se a gente pecar. Então eu também estava nessa condição um dia, até que o Filho veio e me libertou. E hoje eu sou livre de verdade. Mas ainda tem um detalhe: a escravidão não há mais sobre nós. Se o Filho nos libertar, isso não existe mais sobre nós. A escravidão do pecado não. Porém, se em algum momento acontecer, né, de a pessoa cair, pecar, porque nós somos propícios a isso. Ainda moramos num mundo de pecado, num mundo onde
onde a gente é chamado para pecar, né, pelas circunstâncias e tudo. E se acontecer da gente cair, né, involuntariamente, não significa que o pecado está dominando a gente ainda, porque ainda assim temos o Filho. Então basta confessar a Jesus e isso vai nos libertar outra vez. Não mais o pecado vai nos dominar. Nunca o pecado vai mais nos dominar, porque verdadeiramente seremos livres. Não vai ser uma coisa de escravo, não escravo, escravo, não escravo. Não, se o Filho nos libertar, não seremos mais escravos do pecado. Tudo que a gente coloca como prioridade, tudo que a gente coloca como primeiro lugar, digamos assim, na nossa vida, é aquilo que nos escraviza. Então, quando uma pessoa ela coloca em primeiro lugar na vida dela um celular, um jogo, vou dar um exemplo, um jogo, né, de celular, isso acaba escravizando a pessoa. Por quê? Porque ela vai ficar dependente disso, isso vai ser a prioridade dela, né? Tudo que ela for fazer, ela vai pensar naquilo. E às vezes quando a gente joga muito, eu joguei um pouco antes, né? Não jogava muito, mas jogava. Hoje ainda joga, mas é difícil. Quando a gente joga muito, a gente fica vendo as coisas, né? Imaginando as coisinhas do jogo e se torna dependente. A gente se torna dependente daquilo que a gente mais pratica. Amém? Então essa é a palavra, é isso que Jesus quer falar para você hoje. Que Ele tem uma liberdade. Se você for até Ele, Ele vai te livrar de verdade. Verdadeiramente você vai ser livre a partir do momento que você tiver o Filho de Deus. Porque a Bíblia fala isso. Abra sua Bíblia aí, enxergue isso, abra os seus olhos. Se você realmente tiver o Filho, realmente você vai ser liberta da escravidão do pecado. O pecado não vai mais te escravizar. Você não vai ser mais escravo, não vai ser mais aquela coisa de errar e errar de novo, e se arrepender e errar de novo. Não, porque você vai ser liberta. Você não vai mais praticar algo que você quer deixar, mas não consegue. Sabe aquele pecado que você quer deixar, não quer mais praticar? É esse pecado que Jesus quer te libertar. Não quer mais ser escravizada? Então é isso. É Jesus na sua vida. Amém? Tenha uma boa noite. Fique com Deus.